Você está preparado para a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Queria falar nessa noite sobre uma palavra que está no meu coração, sobre crenças limitantes. Crenças limitantes. Hoje, de certa forma, o mundo tem falado muito sobre crenças limitantes, né? Se você for para alguns treinamentos, algumas dinâmicas de empresa, alguns desenvolvimentos pessoais, você vai ouvir falar muito sobre crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Algo que a gente esbarra, que dali a gente não consegue avançar mais. Uma crença limitante pode ser um gatilho do passado, de algo que aconteceu. Sabe, cada vez que você ia fazer algo importante, de repente você ouvia a seguinte frase: você não faz nada direito. E cada vez que você vai fazer algo importante, destrava esse gatilho e você trava nessa crença limitante que você não faz nada direito. E acaba assumindo um papel que não é seu. Eu gosto muito do livro de Daniel, porque o livro de Daniel foi chamado de Beltesazar pelo chefe dos eunucos da Babilônia. Ele mudou o nome de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego, e mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Só que em todo o registro histórico em Israel, você nunca vai achar nos registros algum livro, algum papiro, algum papelzinho pequeno que seja de autoria de Beltesazar. Sabe por quê? Porque Daniel nunca aceitou a identidade que a Babilônia colocou sobre ele. Você vai achar o livro de Daniel. E muitas vezes nós nos tornamos aquilo que a gente aceitou sobre a nossa vida. Só que a Bíblia fala de crença limitante com outro nome. Algo que os homens acham que é moderno, a Bíblia fala sobre isso há muitos e muitos e muitos anos. Só que a Bíblia vai chamar isso de pouca fé. Homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Jesus em algum momento fala: até quando estarei eu com vocês, homens de pouca fé? Algumas coisas nós não desfrutamos hoje por conta da pequenez da nossa fé. Jesus um dia disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer algo tão grande, por que nós, como igreja, não temos desfrutado de coisas assim nesses dias? É porque nós somos constantemente bombardeados de tantas desinformações ou de tanta informação negativa. E eu acredito que estamos vivendo o tempo em que não temos nem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus está ensinando que uma fé desse tamanho é capaz de coisas sobrenaturais. Eu não sei você, mas eu tenho saudade dessas coisas, porque eu sou de um tempo em que se via pessoas sendo curadas de câncer. Eu vi com os meus olhos um homem sendo curado do HIV. Um dia eu e a pastora Vanessa, no ânimo, no ápice do nosso primeiro amor para com o Senhor, foi constatado no seu Nelson na época, um senhor de 70 e poucos anos, foi constatado 2 tumores no intestino, malignos, e o médico disse o seguinte: não temos como operar, nessa idade ele não aguenta a cirurgia. Uma cirurgia do intestino é algo muito delicado, muito invasivo, e depois da cirurgia, o pós-operatório é terrível, porque tem que usar bolsa de colostomia, é uma sessão de coisas muito difíceis. E o médico disse: o seu Nelson não aguenta a cirurgia. E eu olhei para a Vanessa e falei: está aí a oportunidade de a gente agir com nossa fé. Vamos fazer 7 semanas na casa do seu Nelson,
Toda segunda a gente vai lá orar com ele. Ela falou, vamos, com certeza. E a gente começou a ir primeira, segunda, orava com ele, dava a palavra. Meu Deus, a gente pregava como se tivesse uma multidão. Era eu, ela, o seu Nelson e a dona Hilda. Dona Hilda já descansa no Senhor, faleceu ano passado, né? E eu e a pastora ali orando. No 7º dia eu fiz o apelo, porque na minha cabeça eu fiz uma sequência, né? Eu vou pregando. No 7º eu faço o apelo. No 7º, seu Nelson quer aceitar Jesus? E ele é um senhor magrinho, uma figura. Ele, eu quero aceitar Jesus. Foi, então nós vamos orar. Hoje o senhor vai ser curado desse câncer. E ele falou, amém, eu acredito. E a dona Hilda do lado dele, amém. 2 senhorzinhos de idade. E ele tinha uma consulta na terça-feira. Na segunda, então, ele aceitou Jesus. Na 7ª segunda-feira. Na terça, ele foi fazer o exame. Os tumores desapareceram do seu intestino. Isso vai fazer 18 anos, irmãos. O seu Nelson está vivo até hoje. Com 90 anos, 90 e pouquinho. De vez em quando ele me encontra e fala assim, não dá para desorar aquela oração? Já estou meio cansado. E milagres. Só que hoje, a gente não vê com tanta intensidade assim. E eu pergunto para vocês, o problema agora está em Deus? Se a Bíblia nos promete que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o problema será que está nele? Será que Deus parou de fazer? Será que o arrebatamento da igreja aconteceu e a gente não viu? É óbvio que não. O problema está no tamanho da fé que nós estamos desfrutando nesses dias. Por quê? Porque igreja, para muitos, parou de ser um lugar da reunião do corpo de Cristo. Igreja, para muitos, se tornou um clube de encontro no domingo à noite. Eu falava com uma irmã antes do culto, ela falou, pastor, eu senti o Espírito Santo 3 vezes nesse lugar. E isso é tão lindo para mim, irmãos. Sabe por quê? Ela contou, 3 vezes. Isso é lindo demais. Só que nós que estamos há mais tempo, de repente nos acostumamos com isso e paramos até de valorizar. A falta de fé ou a pouca fé é uma das principais barreiras que nos impede de avançar. Escute isso. Quero contar uma história para você. Contava-se uma história de um homem que em uma noite fez uma oração e pediu emprego e uma esposa. Ele pediu emprego e uma esposa. Tem alguns irmãos aqui que oraram isso esse dia ainda. No dia seguinte, abriu um jornal e viu um anúncio de emprego. Foi até o local da seletiva e chegando lá, vendo que tinha muita gente, disse, certamente não vou conseguir, e foi embora. No caminho de volta para sua casa no metrô, uma criança lhe deu uma rosa e ele, irritado com a sua situação, jogou a rosa pela janela. Chegando em casa, fez uma oração questionando a Jesus e disse, por que o Senhor me trata assim? Quando foi dormir, ele teve um sonho em que Jesus dizia, meu filho, quanto ao emprego que me pediu, a vaga que você não quis esperar era sua. Mas por medo e a falta de fé, desistiu e foi embora. A rosa fui eu que lhe enviei. E o amor da sua vida estava no banco de trás. Bastava você entregar essa rosa. Qual é a moral da história? A falta de fé não nos permite enxergar todas as oportunidades que o Senhor está colocando à nossa volta. Todas as oportunidades. A falta de fé já fez isso comigo, de você chegar numa seletiva, e eu conto muito isso, irmãos, eu sempre tive um negócio com a fé. Eu
Sempre acreditei de verdade, assim, de todo o meu coração. Nunca duvidei. Que pelas pessoas, quando eu cheguei na igreja, eu era um viciado só. Um nóia. Era isso. Mas eu acreditava. As pessoas me questionavam, me questionavam para a pastora, as pessoas me questionavam para os meus pais, as pessoas me questionavam para o pastor, questionavam se existia verdade em mim. Eu lembro que um dia eu estava num culto e eu gostava de dar glória a Deus dos altos, sabe ou não? Oh, glória a Deus, aleluia! Uma irmã que estava de Santa Catarina, estava nos visitando, tocou no meu ombro, ela falou assim para mim: olha, eu só acho uma coisa, que você só quer se aparecer dentro da igreja. Irmão, eu estava com 2 meses recuperado da droga. Só quer se aparecer dentro da igreja. Eu acho isso de você. Falei, amém. Vou fazer o quê? Mas dentro de mim eu chorei, aquilo rasgou meu coração. Mas o que eu podia dizer? Eu já tinha gritado tanto para o diabo, irmãos. Eu gostava de fazer isso para Deus, sabe? Eu tinha feito para o diabo. Só que ela não entendia, porque ela não passou pelo que eu passei. Ela não viu o que eu vi. Pois bem, anos depois eu continuo aqui, no mesmo lugar, gritando a mesma coisa. Aleluia. E está tudo certo. Então, só que um dia estou eu indo numa dinâmica de grupo dessas, irmão, e era para entrar numa empresa de vendedor de concreto. Eu já contei isso aqui, mas muito tempo atrás. E nessa entrevista de emprego, dinâmica de grupo é algo terrível, né? Se você vai numa dinâmica de grupo dessas, eu aconselho você uma coisa: não chega muito cedo, não chega atrasado, chega 2 minutinhos antes e não conversa com muita gente. Se você chega muito cedo, você começa a conversar com os outros, você vê que você é meio fraco para a vaga, sabe ou não? E eu fui desse, eu cheguei muito cedo. E aí veio um irmão e falou assim, não sei se era irmão, né, mas um rapaz estava lá, falou para mim o seguinte: eu sou engenheiro civil formado em não sei aonde. Eu falei, meu Deus. Ai, ai. O outro, eu sou arquiteto. O outro, eu sou técnico em edificações. Irmão, eu não tinha 7ª série, de verdade, essa era a verdade. Quando eles perguntaram, e você? Eu não tinha o que falar, irmão. De verdade, eu não tinha o que falar. O que eu vou falar? Eu sou um semi-analfabeto que estou aqui, né? Acabei de sair da droga e tal. Né? Imagina. Eu falei assim, e você? Não, meu nome é Emerson, eu sou o dono dessa vaga aí. Foi a única coisa que saiu, sou o dono dessa vaga. Os caras ficaram me olhando assim. Acho que eles pensaram, o que esse cara é, que ele já está convicto que é o dono da vaga. Ok, entramos na entrevista, cada um passou pela psicóloga, fez aqueles desenhinhos de colocar rabo em cavalo, meu Deus do céu, foi um monte de coisa, irmão. Aquela época tinha não sei se ainda tem, mas naquela época tinha um monte de coisa, dinâmica e tal, e depois a entrevista, e tá todos nós lá esperando. E eu sentadinho lá, com a minha roupinha, que nem era tão elegante quanto a deles, meu perfume que não era tão cheiroso quanto deles. Daqui a pouco sai a psicóloga. E eu gostaria, e essa hora é terrível, irmãos, essa hora é difícil. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Cada um de vocês, sabe que primeiro dá aquela levantada, né? Cada um de vocês, olha, vocês são muito top, demais. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós nos despedimos aqui, mas eu gostaria que o Emerson ficasse mais um pouquinho para a gente conversar. A hora que eu já, beijinho no ombro para vocês. Parada é minha, eu não falei, eu avisei. Eu avisei que era minha. E realmente eu fiquei com a vaga, me tornei na época um dos vendedores de concreto mais conhecidos na cidade de Curitiba. E por causa da fé. Eu tinha a capacitação para estar lá? Não tinha. Eu tinha habilidade para estar? Não tinha.
Mas eu tinha fé para estar. Eu tinha muita fé para estar. Então, em pelo menos 4 ocasiões diferentes, Jesus fala sobre uma pequena fé, um fator limitante que tem impedido muitos de viverem os planos do Senhor para as suas vidas. Agora sim, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então, Jesus disse-lhe: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: ó homens de pouca fé, por que arrazoais entre vós, por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que eu não vos falei a respeito de pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. Sabe, aqui nós encontramos aquilo que eu classifiquei como o primeiro problema de uma falta de fé. É que a pouca fé nos faz interpretar o que o Senhor está dizendo, conforme o nosso padrão natural de vida. E nós nos limitamos a coisas passageiras, quando o Senhor está falando sobre coisas eternas. A gente interpreta conforme o nosso padrão natural de ser. Tudo na Bíblia que você tentar interpretar de forma natural, você não vai conseguir avançar do lugar que você está. Como assim, pastor, interpretar de forma natural? A Bíblia é um livro que é incontestável, até pela ciência. A ciência reconhece a Bíblia, porque a Bíblia, ela se conecta, mesmo sendo escrita com quase 1.500 anos de diferença entre os seus autores, e por diversos autores diferentes, ela se conecta entre si, todos apontam para o mesmo lugar. A Bíblia, a ciência reconhece a Bíblia como um livro real e verdadeiro, falando sobre Deus, que a ciência também hoje reconhece como real e verdadeiro. Só que, no entanto, o viver a Bíblia não pode ser a partir de uma interpretação natural, porque tem coisas que você só consegue viver a partir da fé. Augusto Nicodemos disse o seguinte, que o grande segredo da fé é você continuar fazendo mesmo que você não esteja sentindo nada. Continuar orando mesmo que você não esteja sentindo nada. Continuar buscando mesmo que você não esteja recebendo nada. Esse é o grande segredo da fé. Mas como nós somos imediatistas e interpretamos tudo pela nossa capacidade natural, nós nos prendemos ao natural, quando o Senhor está falando do eterno. Nós paramos neste lugar. Homens de fé sabem que Deus é o Deus do impossível e que o agir do Senhor iniciará exatamente naquilo que é impossível para os homens. Se você olhar para a sua condição hoje e for interpretar de forma natural, talvez você diga, é impossível. Mas um homem e uma mulher de fé sabe que na impossibilidade do homem é que começa o agir de Deus na sua vida, aleluia. Por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele vai fazer aquilo que é impossível de que você faça. Mas como nós, na nossa
Pequena fé, interpretamos tudo de forma natural. Ai, minha vida acabou agora, porque não está acontecendo, as portas não estão se abrindo, a vida não está evoluindo, meu marido não está vindo, a minha esposa não está vindo. Ei, espera aí, meu irmão, em nome de Jesus. Silencie essas vozes da pouca fé e comece a declarar o seguinte: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então não pare no natural, não pare na circunstância, não pare no momento, continue caminhando. Pastor, está difícil, continue caminhando. Pastor, está difícil, continue fazendo. Pastor, mas não estou sentindo, continue. Porque de repente, o homem está atrás da bênção, mas Deus está atrás do homem. E enquanto você está atrás de uma bênção, o que Deus está fazendo é preparando o homem para essa bênção. Só que preparar o homem para essa bênção não é no seu tempo, é no tempo dele, do jeito dele. Você acha que Deus está Deus está demorando? Não, Ele está preparando você, está preparando a esposa que você nasceu para ser. Pastor, mas olha, está difícil de eu casar, viu? Talvez Deus esteja preparando nesses dias a esposa que você nasceu para ser. Pastor, está difícil prosperar, viu, pastor? Parece que eu estou igual aquele louvor lá, nadando e morrendo na praia. Deus está preparando um homem para carregar o que você nasceu para carregar. E se não está vindo ainda, é porque você não está preparado. Isso é a mentalidade da fé. Segundo princípio, segunda ocasião em que uma fé limitante, em que uma crença limitante impediu os planos do Senhor e tem impedido nos dias de hoje. Lucas 12, 22, abre para mim lá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, a palavra aqui é ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O problema de uma pequena fé, ou o segundo problema de uma pouca fé, é que ela nos faz ansiosos. E essa ansiedade se dá ao fato de olharmos tudo e acharmos que tudo é mais importante do que nós, mais importante, mais urgente. Essa pouca fé não nos deixa enxergar que o Senhor tem realmente cuidado de nós. E a gente começa a desenvolver uma ansiedade. E essa geração é uma geração extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Quer ver nos nossos dias
Se uma criança quiser um brinquedo e o pai disser que não, começa a choradeira, começa às vezes a vergonha dentro do mercado, a vergonha dentro da loja. Na nossa época, a gente tinha vontade de alguma coisa e dava, minha mãe falava que dava bichas, lembra das bichas? Não, é os vermes, dava verme, a criança ficava com verme. E alguém chegava para minha mãe assim e falava assim: não, mas ele quer, vai ficar com verme. A mãe falava assim: mas verme é só dentro dele, deixa que fique um dia, 2, está tudo certo. Mas nós temos cada dia mais criado uma geração e investido na ansiedade deles. Só que a ansiedade é característica de homem de pouca fé. Porque homem de fé e mulher de fé sabe esperar pelo tempo certo do Senhor. E o que é ansiedade? De uma forma resumida, ansiedade é um excesso de preocupação. Ansiedade é o excesso de preocupação. E qual é o problema? É que a preocupação excessiva se opõe à fé. Pastor, quer dizer que eu não devo estar preocupado? Não. Mas a preocupação excessiva que te faz ansioso, você não pode estar, porque isso é uma forte oposição do homem e da mulher de fé que você nasceu para ser. Será que você é alguém que não tem andado ansioso demais? Ai, o que será que vai acontecer? De repente, será que não chegou o dia de você realmente entregar a sua vida nas mãos do Senhor de verdade? No controle do Senhor? Diz: eis-me aqui, Senhor, faz do seu jeito. Será que você ainda não entendeu que do seu jeito não deu certo? Mateus 8, 23, coloca lá para mim, Evangelho de Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Terceiro ponto aqui, a pouca fé. Escute isso, é muito forte, na minha opinião. A pouca fé nos limita a nem tentar, quando o poder de acalmar algumas tempestades já está dentro de nós. A pequena fé nos limita a nem tentar, quando o poder de acalmar algumas tempestades já está dentro de nós. Tem algumas tempestades que começam antes de você sair de casa. E de repente, algumas tempestades sinalizam que não é para sair. Mas essa em específica diz o seguinte: quando eles estavam no meio do mar, se levantou uma grande tempestade contra eles. Existem dores que vão aparecer no meio do caminho. Só que essas dores não são para estagnar você, mas é para extrair de dentro de você o homem de fé que você nasceu para ser. Só que você tem se limitado a nem tentar, quando algumas autoridades para acalmar algumas tempestades já estão dentro de você. Sabe o que eu vejo dessa conversa? Jesus conversando com esses discípulos, eles acordando de Jesus, e Jesus: homens de pouca fé. Meu Deus, como diz o pastor Carlos, meu Deus, cara. Vocês vêm me acordar, porque vocês não oraram? O que vocês já não fizeram? Até quando eu vou estar com vocês? Isso já está dentro de vocês, por que vocês nem tentaram? Por que você não fez uma oração pelo menos? Por que você não declarou pelo menos uma vez?
Pastor, você ora por mim? Eu gosto de orar com você, não por você. Como assim orar com você? Quer dizer que quando eu oro com você, é porque você também está fazendo isso. Porque você precisa entender que ninguém vai acreditar ao seu respeito aquilo que nem você acredita. Por que você nem tentou, meu irmão, minha irmã? Por que você não fez uma oração pelo menos? Uma das maiores demonstrações da falta de fé é terceirizar orações que devem ser feitas por nós mesmos. É terceirizar orações que devem ser feitas por nós mesmos. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Preciso de mais 10 minutos. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50. Beleza, tem bastante ainda então. Mateus 17, 14. Nesse ponto que nós falamos agora, tem algumas tempestades físicas que já está dentro de você a autoridade para repreender. Seja enfermidade, seja até algumas coisas, até mesmo sobre o tempo. Eu já orei, irmão, por chuva muito forte, quando o bairro do Uberaba era muito alagado. A gente levantava intercessão para parar a chuva e às vezes Deus fazia um milagre, irmão, a chuva parava. O rio baixava. O Senhor fazia coisas tremendas assim, ó, e continua fazendo. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Ou até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Próximo versículo. E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, ou, em outras traduções, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Até aqui tá bom. Então, a pequena fé nos impede de assumir uma autoridade do céu que já nos foi concedida. Quem em algum momento aqui, seja muito sincero, levante a sua mão. Quem em algum momento aqui já se sentiu oprimido dentro da própria casa? Levante a mão. Quem em algum momento já sentiu um peso espiritual dentro do próprio lar? Levante a mão. Estou falando que tua casa está cheia de demônio, não, fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Mas nesses momentos que sentimos algo assim, a pequena fé nos impede de assumir uma autoridade espiritual que está dentro de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: eis que vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Aleluia. Sabe, o maior profeta da sua casa não é o pastor da sua igreja. O maior profeta da sua casa é você mesmo. Aleluia, é você mesmo. A maior autoridade sobre o teu lar, a casa que você mora, não está na minha mão, irmão, está sobre você mesmo. Só que a pequena fé tem impedido você de assumir essa autoridade. E com isso, alguns, sem querer, permitindo que Satanás se instale e faça morada.
Sabe, chegou o momento de você assumir o que tá à tua disposição e dizer: aqui na minha vida não, em nome de Jesus, acabou. Se até hoje era assim, a partir de hoje não vai ser mais, em nome de Jesus. Agora, Jesus ensina como viver ou vencer essa pequena fé. Primeiro é importante entender que a pequena fé é uma casta que se aloja nos homens para lhes deixar na mesmice, nos lugares baixos. A gente acha que Satanás não quer que a gente venha na igreja, irmão. Satanás não tem problema nenhum que você venha na igreja. Ele não quer que você tenha fé. Verdade. Porque os que não têm fé estão o culto todo como se tivesse com os ouvidos fechados. Porque vão receber a palavra e não vão fazer nada com ela. E virão as aves dos céus e roubarão todas essas sementes. Agora, esta casta da pequena fé, Jesus diz isso nesse mesmo texto que nós estávamos lendo, de Mateus 17, 24, se vence com jejum, isto é, quanto mais eu mato a carne, mais eu desperto a fé. Mateus 17, a partir daí, volta um pouquinho para mim, coloca no versículo que eu terminei ali, coloca no 18 por aí. E repreendeu Jesus o demônio, e desde aquela hora o menino sarou. Pode ir. Então os discípulos aproximando de Jesus em particular, pode passar. Já lemos também, pode passar. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Note que nesse momento Jesus não está falando mais do demônio que está no menino. Ele está falando da pequena fé que estava nos discípulos. O motivo de não expulsar o demônio não foi a falta de jejum e oração, foi a falta de fé. E Jesus diz: essa casta só se expulsa com jejum e oração. Quanto mais eu mato a minha carne, mais eu desperto a minha fé. Agora, vamos falar de alguns entendimentos importantes, bem rapidinho, para vencer a pequena fé. Primeiro deles, o Senhor quer usar o que tem nas suas mãos. Porque uma das principais desculpas de uma pequena fé é dizer que não tem o recurso necessário para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Um discípulo de Jesus perguntando para ele: Senhor, despede a multidão, está todo mundo com fome, está todo mundo, sabe, manda eles ir embora para que eles comprem comida. Às vezes a pequena fé é assim, né? Jesus, acaba o culto agora para os irmãos ir embora, para eles comer, não temos como alimentar esse povo. Jesus olha, dá-lhes voz de comer. Como assim, Jesus? Não temos nada. Apareceu um menino aí. E o menino tem 5 pão e 2 peixinhos. Sabe o que aconteceu? O menino abriu a lancheira dele, irmão, e falou assim: eu tenho isso aqui. Um monte de gente dizendo: eu não tenho recurso. E um menino se levantou e falou: eu tenho isso aqui, se ajudar, se servir. Mas, sabe, a questão não é o que você tem. Ai, meu Deus do céu. A questão é na mão de quem você coloca. Ai, aleluia, aleluia. A questão é na mão de quem você coloca. Nas tuas mãos realmente pode parecer pouco, mas quando está na mão dele, irmão. Ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, olhou para os céus e, tendo dado graças, partiu e distribuiu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Foram 5 homens. E você sabe que na contagem bíblica eram contados somente os homens. Se cada um deles fosse casado, já não eram mais 5.000, eram quantos? 10.000. Se
Se cada um deles tivesse um filho, já não era mais 10.000, 15.000. Só que nós estamos falando de uma época, irmãos, que as mulheres não tinham um filho só. Não sei se na tua família tem história da avó que tinha 14 irmãos, que tinha 13 irmãos, não é assim? É mais ou menos assim. Então, amor, de verdade, eu quero aqui falar algo, não temos um número exato, sabemos dos 5.000 homens, mas possivelmente estamos falando de 20.000 pessoas aí para mais, irmãos, com 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus. O Senhor quer usar o que você tem nas mãos, então pare de dar desculpa. Mesmo que o que você tenha nas mãos pareça ser pouco, na mão dele é suficiente. Êxodo capítulo 4, abre para mim, versículo 1. Êxodo 4:1. Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: o que é isso que está na tua mão? Sabe o que Moisés tinha na mão? Um pedaço de pau, irmão. Uma vara, um cajado. Versículo 3. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e se tornou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão, pegou-lhe pela cauda e se tornou em vara na sua mão. O que você tem na mão? Senhor, tem muita coisa não, tem uma carteira, uma coberta, uma blusa, uma calça. Coloca nas minhas e você vai ver. Segundo o entendimento importante para vencer a pequena fé, o Senhor quer usar o talento que você tem. Mesmo que suas habilidades pareçam ser simples, com Ele, elas servirão um propósito. Como assim, pastor? Às vezes a gente quer tentar ser como o outro é. Quem lembra aqui de um evento chamado Gideões, que existe até hoje, mas do Marco Feliciano pregando os Gideões? Você lembra do Marco Feliciano ou não? Marcou a geração de um monte de gente aqui, né? Eu tinha as fitas cassete dos Gideões, irmão. Meu Deus do céu. E o Marco Feliciano, ele tinha um bordão quando ele começava a pregar. Ele tinha uma oração que era dele. Aonde houver um demônio alojado no raio dos 5 quilômetros, desapareça agora. E aí, irmão, onde você ia em igreja, tinha alguém fazendo essa oração no começo do culto. Aonde você ia? E às vezes a gente quer o talento do outro. Lembra Davi e Golias? Saul chega para Davi e fala: então usa a minha armadura. Na lógica humana você vai falar: opa, a armadura do rei Saul, eu vou entrar grandão na batalha, eu vou entrar com moral, vou entrar com a armadura do rei, meu amigo. Ninguém nunca vestiu a armadura do rei, eu vou entrar grandão nessa luta. Só que tem uma coisa: a habilidade de Davi não era com a armadura. A habilidade de Davi era com uma funda. Sabe como funciona uma funda ou não? Um estilingue, mas diferente do estilingue, do bodoque que nós usávamos. Ele é aquele que você coloca 2 pedrinhas na ponta aqui, gira e joga no alvo. A habilidade de Davi era essa. E os homens queriam que ele lutasse do jeito dos homens, mas o que eu tenho na mão é uma funda, esse é o meu talento, e deixa eu lutar com a minha funda. E como Davi derrubou Golias? Com a sua funda. Deus quer usar o talento que você tem. Não queira parecer o outro, seja quem você nasceu para ser. Lucas
5, do 1 ao 11, eu não vou ler. Mas sabe o que Pedro, Tiago, João, Pedro, André, Tiago e João eram? Sabe o que eles eram ou não? Eles eram o quê? Pescadores. Sabe o que Jesus chamou eles para ser? Pescadores de homens. Jesus não mudou a atividade, ele mudou o produto. Ele não mudou a atividade, ele mudou o produto. Eu vou usar o talento de vocês, mas eu vou mudar o produto que vocês pescam. Vão pescar outra coisa agora. Agora é pescar homens. Ele não colocou gravata em ninguém. Não colocou terno em nenhum dos discípulos. Ele chamou eles para serem o que eles já sabiam ser, mas agora direcionados pelo Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Outro ponto importante dentro desse assunto: Deus quer usar você do jeito que você é. Irmãos, eu fui tão preconceituoso um dia, e me perdoe os irmãos que de repente são um pouquinho mais tradicionais com o que eu vou falar, mas eu fui tão preconceituoso um dia, na minha cabeça não tinha como você ter uma tatuagem e ser de alguma forma usado por Deus. Na minha mente era assim que funcionava. Na minha mente, Deus nunca ia se manifestar com alguém tocando um violão de camiseta regata na beira de uma praia, por exemplo. Porque na minha mente o Senhor se manifestava através de homens engravatados no púlpito da igreja. Era assim que eu pensava. Então o Senhor me arranca por alguns anos da nação Vinde e me leva para outro lugar. E estou eu, um tempo, dentro de uma casa, numa célula, e eu estava precisando sentir a presença de Deus, mas precisando mesmo, irmãos. Sabe quando você está naquele momento precisando sentir um toque do Senhor? Aí daqui a pouco chega o irmão que ia fazer o louvor. Irmão, o irmão não tinha pele, ele só tinha tatuagem. Ele não tinha pele. E eu não estou incentivando ninguém a nada. Aquilo ele fez enquanto ainda estava no mundo. E ele chega com aquelas tatuagens, sabe? Bermuda, chinelo. E ele senta, pega o violão, fala: ô, meus irmãos, ó, naquela linguagem dele, né? É muito massa estar aqui com vocês, galera. Eu falei: cara, não vai sair, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Vai vir alguma coisa, que massa, meu irmão, respeito, já dentro de mim, né? O moralista que existia dentro de mim já estava gritando, né? Eu já estava quase indo pegar um terno para ele. Vista aqui, irmão. Daqui a pouco, irmãos, a música não tinha nem sido lançada no Brasil ainda, aquela que nós cantamos muito, que é aquela: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Mas ele começou em inglês, porque ele era desaforado, irmão, de verdade. Ele começou assim: beauty, beauty, beautiful, glory, glory, glorious, you are. Irmão, de verdade, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que estava cheio de anjos de Deus, em todas as direções. E a glória do Senhor encheu aquele lugar de uma forma, irmão. Quando eu vi, eu estava parecendo um São Bernardo, irmão, de tão inchado que eu estava chorando. E todo mundo que estava lá, ninguém se aguentava de pé, da glória de Deus dentro de uma casa, irmãos. Eu escutei a voz do Senhor dizendo para mim: eu uso quem eu quiser, como eu quiser usar. E eu questionei ainda o Senhor: mas um tatuado, Senhor? E ele disse para mim: você acha que os tatuados não precisam de Cristo? E eu falei: eles precisam. Pois é,
Mas eles não vão ouvir você de terno e gravata. Eles vão ouvir o meu tatuado ungido que eu escolhi para ministrar o coração deles. Deus quer usar você do jeito que você é. Se você nasceu para cantar rap, cante rap para Jesus, irmão. Se você nasceu para cantar reggae, cante um reggae para Jesus. Se você nasceu para liderar mulheres, lidere mulheres. Se você nasceu para pastorear homens, faça isso. Se para casais, faça isso. O fato é que da dor que Deus te tirou, Ele vai usar você para curar os outros. Tem gente com medo de contar o seu testemunho. Estou eu um dia, 500 pessoas do grupo qual eu presto serviço, funcionários, engenheiro civil, homens do alto escalão, homens envolvidos com a política, me chamaram para dar uma palavra. Vem pregar para nós, e eu fui pregar. E eu falei, Senhor, o que falar? E eu queria já uma mensagem tão eloquente, afinal, tantas pessoas cultas me ouvindo, né? E o Senhor disse, vai lá e fala quem você era e o que eu fiz na sua vida. E eu cheguei, irmãos, vocês conhecem o Emerson empresário, mas deixa eu contar a minha história aqui, resumidamente. Fui usuário de droga, morador de rua, usei crack por muitos anos. Minha família foi destruída. Quando eu comecei a falar, eu comecei a olhar para todas aquelas pessoas, no meio mais ou menos do que eu estava falando, tinha gente se derramando de chorar. Mães que têm problema com os filhos em casa chorando, pais que têm problema, funcionários que tinham problema chorando. E o Senhor naquele dia me disse o seguinte, a unção está, não naquilo que você acha que você é, mas naquilo que você de fato nasceu para ser. Só que você lembra de João Batista? João Batista era um homem do deserto, irmãos. Comia gafanhoto e mel silvestre. Sabe como Deus usou ele? Um homem do deserto que comia gafanhoto e mel silvestre. O apóstolo Paulo, um homem com dupla cidadania, podendo circular livremente entre gentios e judeus. Aí Deus escolhe ele. Por quê? Porque ele tinha isso. E Paulo estava em Roma sendo açoitado pelos romanos. E eles em Filipos, sendo açoitado, e eles querendo mandar Paulo embora. Não, peraí, não posso ir embora. Como assim não pode? Vocês açoitaram um cidadão romano. A cidade inteira tremeu. Como assim? Quiseram mandar Paulo embora de forma secreta. Paulo, não. Manda os seus líderes vir falar comigo. Deus usou o que ele tinha. O apóstolo Pedro, irmãos, bruto. Você já pensou, por que João era amor? João era o apóstolo do amor, não é verdade? João escreveu o Apocalipse. Já pensou se fosse Pedro escrevendo o Apocalipse? Não. Resumindo, se convertam, senão vocês vão para o inferno. Amém. Graças a Deus. Era mais ou menos isso. E eu vi, tá? O céu é lindo, o inferno é terrível. Ponto final. Mas Pedro, não, filhinhos. Olha, o que eu vi, eu chorei porque não se achava ninguém digno nos céus e na terra de abrir o livro. Ai, se fosse o apóstolo Pedro, eu já peguei aquele livro, comecei a bater para abrir aquele selo. Não, e daí veio uma voz que me disse, calma, não chores, porque choras. Eis aí o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha só que lindo. Agora imagine se fosse Pedro, irmão.
Pedro Bruto, amoroso João. Só que existe sim o processo de aperfeiçoamento. Quando você oferece o que tem e o que é para o Senhor, Ele lhe conduz a um processo de aperfeiçoamento, que muitas vezes é difícil de suportar, mas necessário, se você realmente deseja viver a história que Ele planejou para a sua vida. Pedro, 3 anos. Davi, mais ou menos de 15 a 18 anos para assumir o trono. E eu queria encerrar nessa noite falando exatamente sobre isso. Se coloque de pé comigo. Glória a Deus. Nós falamos isso aqui um dia já, mas eu gostaria de trazer isso à memória novamente. A grande questão que nós, muitas vezes, não conseguimos entender, e sofremos muito por causa disso, é que gerar um testemunho dói. E às vezes dói muito. Gerar um testemunho dói, é necessário um processo. Qual é o problema? É que a nossa falta de fé faz com que a gente seja imediatista demais. Eu vim aqui e orei hoje, e eu quero chegar em casa e as contas que estavam atrasadas, quero elas resolvidas. Irmãos, de repente, por um milagre sobrenatural pode acontecer, mas na maioria das vezes elas não estão lá ainda. E vencidas ainda. E pior, porque até ontem, talvez elas estavam vencidas há 30 dias, mas hoje já há 31. Agora, o que eu faço? Fique firme durante o processo, ainda que seja difícil ficar, não pare agora. Não desista agora. Ainda que seja em meio a lágrimas, não pare, não desista. Está sendo gerado em você um testemunho do homem e da mulher que você nasceu para ser. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar, mas chegará um dia que o seu testemunho vai ajudar a curar a vida de outras pessoas. Aleluia! Então, respeite esse processo que o Senhor está aperfeiçoando você. Ore amanhã de novo. Busque amanhã de novo, faça amanhã de novo, jejue amanhã de novo, não pare, não pare. Talvez essa palavra não faça sentido para todos, mas de repente alguns entraram extremamente desanimados aqui, pensando em parar, pensando em desistir, e o Senhor te diz o seguinte: ei, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. A palavra que o Senhor me dá para encerrar este culto é a seguinte: porque você não está nem tentando, quando a autoridade já está dentro de você? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você parou? Porque você está desistindo? Por quê? Porque você estacionou? Porque você não ora mais por essa causa? Porque eu orei tanto tempo, Senhor, e até hoje não aconteceu.
Senhor está dizendo, posso dizer uma coisa para você: a causa já está pronta, quem não estava pronto era você. Não pare, não desista, porque eis que eu estou fazendo em você o homem e a mulher capaz de segurar tudo aquilo que eu tenho preparado. Xandarabassukiamandarabacharabacai.